Machado Orlando Silva, sou terapeuta ocupacional formada pela PUC Goiás, sou prata da casa, sou conselheira do CREFITO 19, estou presidente da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e Reabilitação do Membro Superior e na coordenação do curso de terapia ocupacional da PUC Goiás. Eu sou Bruna Machado, sou fisioterapeuta, formei no ano de 2015, tenho especialização em Bobat, tenho em ortopedia, mas me sinto realizada na terapia da mão, que é o que a gente vai falar hoje um pouquinho. Pode passar o próximo slide, Bruno. Então, eu pergunto para vocês, a mão é apenas um segmento anatômico? O que vocês acham? Para mim, a mão é o que nos posiciona no mundo. E alterações na função, tanto da mão quanto do membro superior, ela pode acarretar dependência nas atividades de vida diária e também na autonomia e participação do indivíduo na vida social. Então, a premissa central da terapia da mão é permitir ou proporcionar a independência, seja ela através da reabilitação ou da readaptação. Próximo, por favor. Então, a mão, ela é responsável pela apreensão, pela pinça, pela força palmar, pela apreensão lateral. É essencial para todas as nossas atividades funcionais e atividades laborais. É a nossa exploração sensorial, é através da mão que nós conhecemos o mundo. A comunicação, através de gestos, linguagem de sinais e também a nossa expressão. E ela nos permite autonomia e a identidade, a nossa alimentação, a higiene pessoal, o trabalho, o lazer, a comunicação através das redes sociais. A independência humana, ela passa pela mão e pelo membro superior. Falar alguma coisa, Bruno? Não, daquele lá não. Porque reabilitar a mão é urgente. 90% das atividades cotidianas envolvem o uso da mão. Então, nós estamos utilizando a mão quase que praticamente para todas as nossas atividades. Segunda causa mais comum de afastamento do trabalho. Então, hoje a gente tem um levantamento epidemiológico que fala que as lesões relacionadas à mão, aos membros superiores, elas são as causas de maior afastamento. 80% dos casos de trauma ocorrem em membro superior e 3 vezes maior funcionalidade de reabilitação e especialização. O impacto nessa autonomia, a lesão da mão e do membro superior afeta diretamente a capacidade do indivíduo de se alimentar, vestir, se comunicar. A reabilitação precoce e especializada, que é o que a gente preconiza, é determinante para a qualidade de vida, integração social e laboral. Então, um paciente bem reabilitado, com equipe especializada, que conhece o que está fazendo, ele vai ter uma chance maior de retorno ao mercado de trabalho, de socialização, e vai ser um paciente que vai conseguir realizar suas AVDs, suas atividades de vida diária. Então, o que é a terapia da mão? Terapia da mão é uma reabilitação? Terapia da mão é uma técnica? Terapia da mão é uma área de atuação. Ainda não está reconhecida pelo sistema COFITO e CREFITO, mas está em fase de andamento. Então, hoje ela está dentro da saúde funcional, na terapia ocupacional, na traumato-ortopedia e na desportiva, dentro da fisioterapia. Então, a terapia da mão é uma área de especialização clínica e avaliação, de especialização clínica dedicada à avaliação e à reabilitação de condições que afetam a mão, o antebraço, o punho e o cotovelo, e também o ombro. Profissionais habilitados para realizarem a reabilitação da mão, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Nossa, como é que é isso? Ela pode ser realizada tanto por físio como TO, mas TO não ocupa só o tempo das pessoas? É o que eu escuto muitas vezes. Não sabia que terapeuta ocupacional podia reabilitar a mão. Como que ele reabilita a mão? Ele reabilita a mão através das atividades e a fisioterapia através do movimento. Então, isso a gente vai explicar um pouquinho para vocês mais na frente o que cada um faz dentro da sua área de especificação, de especificidade. A certificação, hoje, ela é obtida através da SBTM, que é filiada à Federação Internacional de Terapia da Mão e Cirurgia da Mão.
Temos até uma novidade: o Congresso Mundial, que acontece a cada 3 anos, em 2025 ele foi em Washington, e nós, da Sociedade Brasileira de Terapia da Mão e Cirurgia da Mão, nos candidatamos para receber esse congresso no Rio de Janeiro. Então, 2028 vai ser em Singapura e 2031 ele acontecerá aqui no Brasil pela primeira vez e no Rio de Janeiro. E todos vocês são os nossos convidados para estarem participando com a gente. Então, a certificação ela é dada pela SBTM através de provas e também avaliações de aptidão. A terapia da mão ela surgiu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial a partir da necessidade de reabilitar os mutilados de guerra, com lesões graves que comprometiam o membro superior, principalmente amputações. O foco dela está nas condições musculoesqueléticas, neurológicas e de tecidos moles da extremidade superior, ombro, até a ponta dos dedos. Então, uma outra dúvida que muitos de vocês têm é se a terapia da mão trabalha somente na parte ortopédica. O que não é verdade. Hoje a gente está bem inserido no campo da neurologia, né? Trabalhando muito com os pacientes com AVC, com lesado medular, entre outros. Reumatologia também. E reumatologia também. Na confecção de órteses, na reabilitação e na prevenção das deformidades. Nós fazemos orientações de medidas de conservação de energia, de proteção articular, confeccionamos as órteses para corrigir as deformidades. Prevenir, a gente pode tentar prevenir, mas na mão reumatológica é muito difícil. Então, o que a gente evita? O agravo da deformidade, através do uso de órteses e de exercícios adequados. Normalmente, o paciente reumatológico, quando ele já chega para a gente, ele já está com a deformidade instalada, né? Então, a gente não consegue tratar tanto, prevenir tanto, a gente vai direto para o tratamento. Competências essenciais do especialista em terapia da mão. O terapeuta especializado precisa dominar conhecimentos integrados sobre a biologia dos tecidos, manejo clínico e protocolos específicos. Manejo de edema. Nós temos os fechamentos compressivos, a elevação do membro, as drenagens linfáticas manuais, o uso de tape, o uso de luvas compressivas. As avaliações elas são feitas por volumetria e perimetria. Então, a gente vê o nível de edema do paciente e escolhe a técnica melhor para cada caso. Trabalhamos também no tratamento de cicatrizes, massagem cicatricial, silicone em gel, pressoterapia e laser, diferenciação das cicatrizes, se elas são hipertróficas ou se a gente está tendo um queloide, e chegamos nas condutas específicas. Trabalhamos com a reeducação sensorial, o protocolo de Delium, fase de proteção com a vibração de 30 Hz e dor, discriminação de 2 pontos estáticos imóveis, progressão baseada em evidências. A cicatrização dos tecidos é algo que a gente também precisa levar em consideração e ter bastante cuidado a respeito. Pele é de 3 a 6 semanas, que é a epitelização. Osso, de 6 a 12 semanas, consolidação. O tendão, de 6 a 12 semanas, que é uma resistência plena. O ligamento, de 6 a 12 semanas. E o nervo, que cresce em torno de 1 milímetro dia, é um crescimento lento, mas que a gente tem que respeitar. Protocolos específicos. Dentro da terapia da mão, nós temos alguns protocolos específicos. Alguns deles que podemos citar são os protocolos utilizados nas lesões de tendões flexores, que são programas já consagrados dentro da reabilitação da mão. Então, começou com o de Kleinert, que a gente utilizava uma órtese dorsal com colchetes colados na ponta dos dedos e liguinhas que tracionavam os dedos para flexão e permitia a movimentação até o limite da órtese. Então, era uma movimentação segura. Depois surgiu o Duran modificado, que é a movimentação passiva dentro da órtese. Foi-se abolido o uso das liguinhas da tração elástica, utilizando a movimentação passiva. E temos também alguns protocolos de movimentação ativa. Débora, como
você indica esses protocolos? Você hoje utiliza o Kleinert, você utiliza Duran modificado, você utiliza movimentação ativa, o paciente ele fica de órtese, ele fica sem órtese, ele chega de tala gessada, você substitui por uma órtese dorsal. O que vocês fazem? Hoje, dentro do protocolo de lesão de tendão flexor, nós usamos o protocolo de acordo com alguns critérios. Se o paciente ele tem um bom cognitivo, consegue seguir ordens, comandos, orientações, se o paciente mora na mesma região que a gente, se ele é do interior, eu uso um protocolo, se ele é de Goiânia, eu uso outro protocolo. Se a sutura, eu ligo para o médico e pergunto, doutor, como é que foi feita essa sutura? É uma sutura resistente? Qual que é a qualidade do tendão? Ah, Débora, foi realizada uma sutura primária, ou seja, nos primeiros 3 dias de lesão. Não, Débora, foi uma cirurgia que foi realizada um reparo secundário ou primário tardio, né? Com mais de uma semana, os cotos estavam muito afastados, então tem uma tensão. Então, para a escolha desse protocolo, eu me baseio nesses critérios, e a Bruna também. O que a gente mais utiliza aqui hoje é o Duran modificado. Então, o paciente ele fica com uma órtese dorsal de proteção, que mantém a metacarpo falangiana entre 70 a 90 graus, e as interfalangianas dele ficam livres. E a gente movimenta e orienta esse paciente a movimentar, fazer movimentos de flexão dentro da proteção da órtese. Fazemos o enfaixamento com Coban se tiver um edema muito acentuado, então enfaixamos dedo por dedo, o dorso da mão até o limite da órtese. Geralmente a gente substitui a tala gessada por uma órtese, por quê? Porque ela é menos pesada, ventila muito mais, a gente usa um material microperfurado e o paciente fica com mais conforto com a órtese. Então, utilizamos essa órtese com velcro, ela fecha com velcro, orientamos tirar o velcro da região da metacarpo falangiana, mantém o punho bem posicionado e realiza-se os movimentos de flexão. Flexão composta, flexão da interfalangiana distal, depois da proximal e das três articulações que compõem os dedos, a interfalangiana distal, proximal e a metacarpo falangiana. A extensão ela é feita no limite da órtese. Orientamos o paciente que se ele ficar sem a órtese tem um risco, e é o que a Bruna falou, a gente precisa conhecer o tempo de cicatrização dos tecidos, e a gente sabe que entre 4 e 6 semanas é o período que o tendão sofre o maior risco de ruptura, então a gente evita a movimentação agressiva. Trabalhamos a cicatriz para poder minimizar as aderências tendinosas e de pele também. Após a retirada dos pontos, inicia-se o uso de silicone. Tem uma pomada que a gente gosta muito, que é a Contractubex, que tem alguns estudos que falam sobre o efeito dela no processo de clareamento da cicatriz. Depois a gente, por volta da quarta semana, quinta semana, entre a quarta e a quinta semana, a gente inicia o desmame da órtese, então o paciente começa a sair da órtese, usa a órtese para dormir ou para ir para algum lugar onde haja um risco de queda, e a gente começa a movimentação ativa com bastante orientação. Depois, em seguida, a gente passa para os movimentos resistidos, inicia-se a fase de fortalecimento muscular, e aí o que a gente faz? A gente analisa, eu como terapeuta ocupacional, a atividade laboral do paciente, as atividades que são significativas para ele, e nós fazemos alguma adaptação se for necessário, ou alguma orientação. Oi, Bruna, pode falar. Desculpa. Não, só eu complementar o quanto é importante procurar, então, um especialista que passou por toda essa fase de aprendizado para a gente entender o que cada paciente precisa de acordo com cada fase, porque é muito específico a questão da terapia da mão, né? Na faculdade, vou falar por experiência própria, a gente aprende sobre a mão, mas a gente não é tão profundo. Então, a gente fica um pouco mais perdido. Passando pela especialização, eu consegui aprender os protocolos que a gente não tinha conhecimento, entender um pouco mais sobre o que é melhor para cada paciente, para assim a gente poder direcionar melhor o tratamento. As lesões de nervo são
são minha grande paixão. Eu gosto muito de atender lesão de nervo periférico, lesão de nervo radial, que acontece muito em crianças pós fratura de cotovelo, lesão de nervo ulnar, de nervo mediano. E aí a gente tem que conhecer todos os tipos de lesões, se é uma axonotimese, se é uma neurotimese, se foi uma compressão, o que aconteceu naquela situação, qual foi o procedimento cirúrgico ou tratamento conservador realizado, se foi tratamento cirúrgico, o que foi feito, se foi feita uma neurorrafia, se foi feita uma liberação, se foi feita uma neurolise, se foi um tratamento conservador, o que foi feito, se foi imobilização em tala gestada, por quanto tempo, se foi imobilização em órtese, qual foi o tipo de órtese, qual foi o modelo de órtese, para poder instituir o protocolo de reeducação sensorial. O protocolo de reeducação sensorial não é simplesmente a gente pegar e sentir uma textura, ele tem todo um processo. Então, ele começa com vibrações, conforme a Bruna falou e detalhou um pouquinho, com vibrações. A gente tem alguns massageadores, então a gente trabalha primeiro com a vibração, depois com o reconhecimento das partículas, para depois chegar nas texturas. Então, tem todo um processo que deve ser caminhado nesse processo de reabilitação. Lembrando que o paciente ou ele vai ter uma hipersensibilidade ou ele vai ter uma hipoestesia. Então, de acordo com a alteração apresentada, a gente vai direcionando esse protocolo de reeducação sensorial. Próximo. Peraí. E agora a gente fala um pouquinho sobre a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão, a SBTM, cuja Débora é a presidente. Então, a Sociedade Brasileira de Terapia da Mão é a entidade científica e profissional que representa e regulamenta a especialidade no Brasil. Foi fundada para promover a excelência clínica na reabilitação da mão e do membro superior. A SBTM reúne fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais especializados. A missão e objetivos é promover o desenvolvimento científico da especialidade, estabelecer padrões de qualidade na reabilitação da mão, qualificar profissionais com formação especializada e também trabalhar na questão da pesquisa científica, que é tão importante, e hoje a gente tem pouca coisa relacionada à área, né? A Fundação, entidade sem fins lucrativos, com sede no Brasil, filiada a organismos internacionais da terapia da mão. A certificação, como a Débora falou, ela é dada pela SBTM através de cursos, provas e avaliações de competência clínica. Ela está aberta a membros, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais, que tenham pós-graduação ou residência na área de mão e membro superior. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem acessar, é www.sbtm.org.br. Lá vocês vão encontrar os cursos, congressos, as publicações e também conseguem localizar as pessoas que são especialistas, os profissionais que têm a titulação. E hoje você pode entrar na SBTM como terapeuta aspirante, fazer a prova e tornar-se membro titular. Então, a cada 2 anos as provas acontecem, geralmente no congresso. Esse ano a gente tem um congresso em Curitiba, que vai ser falado sobre traumas gerais, lesões nervosas, fraturas, e também teremos participação de 2 palestrantes internacionais. Um é o Vicente, que vai falar sobre a MAPS, que é a tábua canadense que trabalha com tração manual, de punho, já de cotovelo também, e a Taylor, que é dos Estados Unidos, e vai falar um pouquinho sobre mecanorreceptores, sobre dor, sobre bandagem, entre outros temas. Então, esperamos vocês em Curitiba, perdão. Então, o escopo de atuação da terapia da mão, nós podemos atuar nas lesões traumáticas, como fraturas, lacerações, amputações, lesões tendíneas e ligamentares. As fraturas que mais chegam no consultório hoje são as fraturas de rádio distal em adultos e as fraturas de cotovelo em crianças. Temos alguns casos de amputações, já foi um número maior, mas eu acho que com a conscientização em relação a fogos de artifícios, isso diminuiu bastante. Então, a gente tem amputações decorrentes do trabalho. As lesões tendíneas também decorrentes de corte com vidro, corte com faca, e as lesões ligamentares, principalmente as de polegar.
As lesões de nervo periférico, a principal é a síndrome do túnel do carpo, que é uma compressão que acomete os pacientes com alterações sinestésicas, o paciente queixa muito de dormência, formigamento, alterações nos dígitos acometidos pelo nervo mediano, que é o polegar, indicador, terceiro dedo, e a metade do lado mediano, ou lado radial do quarto dedo. O paciente tem queixa de perda de força, de alteração de tato. Eu tenho dificuldade de colocar a rosquinha no meu brinco, eu tenho dificuldade de pegar uma coisa, uma panela pesada, eu costumo deixar cair, tô deixando as coisas caírem, minha mão, eu acordo no meio da noite com a mão formigando e formigando muito. Tem as lesões de nervo ulnar, que geralmente são por corte, ou pode ser decorrentes também da hanseníase, as lesões de plexo braquial, que são a grande maioria ocasionadas por traumas, principalmente acidentes motociclísticos, e as neuropatias periféricas. Temos as condições reumáticas, como nós falamos anteriormente, como artrite reumatoide, a osteoartrite, tem algumas tenossinovites e as doenças autoimunes. As deformidades congênitas também tem o meu carinho, que é a mão torta radial, a sindactilia, a duplicação de polegar, a artrogripose também tem bastante. E temos as sequelas neurológicas, né? Como a lesão medular, o traumatismo craniano, o acidente vascular encefálico, a paralisia cerebral, chega bastante em consultório, né? As crianças com paralisia, por exemplo, as mães querem muito que elas tenham uma independência para comer, né? Para poder usar a mãozinha de forma funcional. Lesão medular também tem chegado bastante no consultório, era algo que não era tão recorrente, mas ultimamente eu posso dizer que a gente está até especialista em lesão medular, em realizar os tratamentos relacionados à mão, e agora, depois que a gente teve essa última semana no CRER com a missão, nós vamos ter também as transferências nervosas, né? Que vai entrar para a gente agora para reabilitação, que também foi muito bacana. Depois a gente fala um pouquinho para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho do que aconteceu na semana passada. E na queimadura, na reabilitação de queimadura e controle de cicatrizes hipertróficas. Tem também as doenças de origens que a gente pode dizer ortopédicas, né? As antigas Ler ou Dort, ou lesões por esforço, como por exemplo as tendinites de De Quervain, os dedos em gatilhos, né? A tendinite do extensor como um dos dedos. Durante a gestação também nós temos algumas condições, como a tendinite de De Quervain, a síndrome do túnel do carpo. Então, o que pode ser feito durante a gestação? Então, a gente não pode fazer uma cirurgia e liberar fazer não, né? Porque a gente não faz. O médico não pode fazer uma cirurgia e liberar o canal do carpo. Então, o que pode ser feito? A gente ortetiza, realiza medidas de analgesia, vai com a fisioterapia para realização de eletroestimulação. Mobilização. O agulhamento a seco também tem tido bons resultados nesses casos crônicos. As epicondilites, a gente vê bastante também lesão pelo uso inadequado de raquetes, né, no esporte. Tem crescido a cada dia a prática do beach tênis, do tênis, e o uso da raquete de forma inadequada, às vezes uma raquete muito pesada, a batida na bola. Então, a gente estuda o gesto esportivo também. Tem causado algumas lesões, como as lesões da fibrocartilagem, lesões também como as tendinites de cotovelo, né? A epicondilite lateral e a medial. E aí esse paciente chega para a gente com um quadro de dor, trata-se a dor, geralmente com a Bruna, e depois vem para o protocolo de propriocepção comigo, de treino de gesto esportivo e depois retorno ao esporte. Tem chegado também com frequência pacientes com lesões relacionadas ao uso dos celulares, né? A posição que fica na mão, os dedos que são utilizados para digitação. Então, tem chegado bastante paciente com deformidade e dor. E a gente entra com os protocolos realmente de dor, de
reabilitação sensorial e também de mobilidade. Quando não é necessário, ou quando se faz necessário, a gente faz as órteses também para alinhamento. Instrumentos de avaliação da terapia da mão. Então, nós usamos também alguns instrumentos para quantificar e qualificar as atividades que a gente realiza em consultório. A goniometria é uma delas, que é a medição da amplitude de movimento articular de dedos, punhos e cotovelo. A dinamometria, a avaliação de força de pressão palmar, que é o jamar, e a de pinça, chave, lateral e tripodal. Tem os monofilamentos de Sams e Weisten, que é a avaliação de sensibilidade cutânea, essencial em lesões nervosas, para a gente poder direcionar melhor o tratamento. Tem a aplicação dos questionários, como o DASH, né? Que é o questionário de incapacidade do membro superior para percepção subjetiva do paciente. Tem o teste de discriminação de 2 pontos, que avalia a recuperação funcional da sensibilidade após lesão nervosa. E tem a observação das AVDs e o MHK, que é o Michigan Hand Questionário, que é a avaliação da satisfação e função nas ocupações, que é aplicado pela Débora, terapeuta ocupacional. Nós temos muitas formas de quantificar, isso é muito bacana, porque a gente consegue ver depois, fazer um levantamento do que a gente está conseguindo fazer de melhora, o que realmente é validado, o que vale para uma patologia, o que vale para outra, o que a gente teve de ganhos, que seja de amplitude, que seja de força, né, Débora? Sim. E de função também, E de né? função A gente também. usa muito o GEBS, que é um teste funcional, que a gente aplica geralmente com pacientes tetraplégicos, pacientes com lesão medular, e aí a gente aplica antes da intervenção cirúrgica, né, no caso das transferências, e depois de 6 meses, e depois no final a 1 ano. E aí a gente faz um comparativo, é bem legal. Acho que a gente em breve vai tentar fazer uma publicação e divulga aqui para vocês também. Fisioterapia do membro superior. Campo de atuação do fisioterapeuta. Então, enquanto fisioterapeuta, eu sou encantada e apaixonada pela reabilitação do membro superior. Nós temos muita coisa a complementar. É muito bacana essa conversa que a gente está tendo hoje, porque é um trabalho que eu faço junto com a Débora, enquanto terapeuta ocupacional. Nós temos, já adiantando um pouquinho, visões muito próximas, porque nós temos a especialidade da reabilitação da mão, então, da terapia da mão. Então, nós temos os conhecimentos específicos que foram preconizados por eles, né, Débora? Mas, em contrapartida, eu entro com a visão da fisioterapia em relação ao movimento, em relação à visão global de postura, de cadeias. Então, às vezes o paciente ele chega para tratar um gatilho no dedo e eu começo, vamos ajeitar a postura, vamos melhorar isso, nós precisamos equilibrar tal musculatura. Então, eu consigo ver de uma forma diferente da terapia ocupacional o paciente. E no final, a gente acaba trazendo o melhor para ele quando a gente se encontra junto na terapia da mão. Então, a fisioterapia no membro superior, a gente tem especializado em membro superior, ela utiliza uma ampla gama de recursos terapêuticos para restaurar a função, reduzir a dor e promover o retorno às atividades. Nós usamos como recursos físicos a eletroterapia, o TNS, o ultrassom, o laser e a fototerapia. Trabalhamos com a hidroterapia e o banho de contraste, a termoterapia e a crioterapia, as ondas de choque extracorpórea. Temos também o agulhamento a seco, que no consultório tem dado muito certo. Claro que não é uma única técnica, nós temos que raciocinar clinicamente dentro da necessidade de cada paciente e levá-lo para o melhor caminho, para o melhor tratamento, mas tem dado muito certo para nós, né? A cinesioterapia, com mobilização articular, exercício de fortalecimento progressivo, treino de sensibilidade e propriocepção, reequilíbrio muscular, exercícios funcionais de coordenação. Tem também as terapias manuais, com a liberação miofascial, a pompagem técnicas linfáticas, a mobilização neural. Nós trabalhamos muito massagem, cicatrização e dessensibilização, principalmente na mão, a cicatriz. Se ela ficar hipertrófica, ela vai limitar muito o movimento do paciente, o deslizar do tendão, e as técnicas de osteopatia e quiropraxia de quem é habilitado.
E a terapia ocupacional? Qual que é o diferencial da terapia ocupacional? O olhar da terapia ocupacional? A gente sempre faz uma perguntinha. A mão precisa fazer algo? O que esse paciente precisa? Qual que é a sua ocupação? Quais são as atividades que são significativas para ele? Eu posso ter um paciente com uma lesão de tendão flexor, e que ele trabalha com digitação, ou que ele trabalhe na construção civil. Como que eu posso beneficiar esse paciente? O que eu posso fazer para poder promover esse retorno laboral mais rápido? Então, a gente usa as órteses e dispositivos auxiliares. As órteses geralmente são confeccionadas de termomoldável. Oi? Vai açaí? As órteses, elas são confeccionadas de termoplásticos de baixa temperatura e elas podem ser divididas em órteses estáticas, órteses seriadas e órteses dinâmicas. Débora, qual é a órtese estática? São geralmente as órteses de posicionamento. As órteses utilizadas para paciente com AVC é uma órtese de posicionamento. Se eu quero ganhar uma órtese, uma mobilidade de cotovelo, eu quero ganhar a extensão de cotovelo, o paciente sofreu uma fratura e ele está com 70 graus de flexão e ele está com menos 30 graus de extensão, um exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma órtese dinâmica com tração elástica para ele ganhar flexão. Então, eu vou ter um brace que vai vir aqui no antebraço e um brace que vai vir no braço. E a gente tem alguns ganchinhos, tanto nesse brace do braço, do antebraço, quanto do braço, e a gente traciona ou com garrote ou com liguinha para poder ir ganhando esse movimento. E para ganhar a extensão, o que a gente pode fazer? A gente faz uma órtese seriada e à medida que o paciente vai ganhando mobilidade, elasticidade de pele, a gente vai seriando essa órtese. Então, a gente chama ela de órtese seriada ou órtese progressiva. E também tem as órteses articuladas, que podem ser utilizadas para os pacientes com lesão no cotovelo. Nós já tivemos uma paciente que ela perdeu a articulação do cotovelo, então ela tinha um antebraço balante, ela não conseguia trazer a mão na boca, ela não conseguia trazer a mão no cabelo. O que nós fizemos? Uma órtese com uma articulação aqui na região do cotovelo e 2 braces, um no antebraço e outro no braço, e aí nós achamos o equilíbrio. Ela não fazia muita extensão e nem fazia muita flexão. Se eu não me engano, a gente colocou com 110 graus de flexão, para ela poder trazer a mão na boca, trazer uma colher, e a gente colocou com menos 30 graus de extensão. Então, essa paciente, ela ficou super adaptada, ela ia para uma cirurgia de artrodese, que iria fundir a articulação do cotovelo. Então, ele ia colocar numa posição que ia limitar as atividades de vida diária. E aí, nós treinamos com ela o uso dessa órtese, uma órtese que permitia que ela levasse a mão na boca para se alimentar, trouxesse a mão no cabelo, que ela conseguisse pentear o seu cabelo, e aí a gente foi fazendo treinos do uso da órtese, treino para as atividades de vida diária de alimentação e de autocuidado. A reeducação sensorial é um processo que a gente trabalha muito, conforme eu falei lá no começo, e a gente faz a análise das atividades laborais. Quais são os movimentos que essa atividade exige, qual que é o posicionamento do membro superior, quais são os músculos que trabalham numa proporção maior, e a gente propõe algumas intervenções, como a modificação do posto de trabalho. Se tiver um quadro de dor com o uso de celular, hoje a gente gosta dos celulares maiores, mas a gente propõe, se dentro da possibilidade do paciente ele conseguir utilizar um celular menor, menos pesado, se ele conseguir, ao invés de usar o tempo inteiro o celular para poder digitar, utilizando
os polegares, ele utilize um computador para fazer a digitação, analisamos a escrita, se a gente pode fazer uma transferência da lateralidade, que acontece muito nos casos de lesão de plexo braquial, de paciente com sequela de AVC, de TCE, que apresentam hemiplegia, então a gente faz as transferências, junto com a neuropsicologia também, que ajuda a gente nesse trabalho, a neuroavaliação também, porque às vezes tem alteração visoespacial, e também a gente propõe algumas mudanças de estilo de vida com base nessas atividades. Se o paciente ele pratica um esporte, a gente analisa o gesto esportivo, analisa a musculatura envolvida, o uso de órtese, o uso de alguma bandagem. A gente faz o treino com o paciente, ele começa fazendo com uma raquete, de repente de brinquedo, depois passa para uma raquete um pouco maior, depois uma raquete que a gente coloca uma resistência, a gente treina a batida na bola, movimentação do punho. Na anamnese, a gente tenta entender qual que é a necessidade daquele paciente para a gente poder direcionar o nosso tratamento. Muitas vezes, principalmente os esportistas, eles chegam naquela ânsia de ir para a atividade física novamente. E aí a gente vai direcionando o trabalho de reabilitação voltado para a necessidade dele. E assim para todos os pacientes, sejam eles de AVC, de lesão medular, a gente tenta entender o contexto para melhor direcionar dentro de tudo que a gente tem de qualificação e de aprendizado, né, Débora? Então, as diferenças entre as profissões, né? Então, a gente tem a diferença entre a formação, que a fisioterapia é uma formação, a terapia ocupacional é outra. Muitos não entendem, não compreendem, acreditam até que a terapia ocupacional seja um curso técnico ou que seja um desmembramento dentro da fisioterapia. Então, a gente tem uma formação diferente. Para a terapia da mão, nós temos a especialização em comum, mas de formações diferentes. As abordagens e competências específicas. Então, tem coisas que eu penso de uma forma, a Débora pensa de outra, mas a gente discute o caso do paciente e chega no acordo do que seria melhor para o paciente, do que seria melhor para ele, dentro de todas as técnicas que nós temos. E aí a gente tem um comparativo que nós fizemos em relação à fisioterapia e à terapia da mão para o terapeuta ocupacional, né? Então, a formação, a graduação para fisioterapia de 5 anos, para terapia ocupacional de 4 a 5 anos. A especialização em terapia da mão, né? Então, tanto para o físico quanto para o TO, nós precisamos ter ou a pós-graduação ou a residência em terapia da mão. Para fisioterapia, a abordagem central, a gente vai mais para biomecânica, para o controle motor, para a função física. Enquanto o TO, ele vai para o desempenho ocupacional e as atividades cotidianas. Os recursos principais para a fisioterapia é a eletroterapia, cinesioterapia, terapia manual, enquanto para a terapia ocupacional a órtese, a confecção da órtese, a adaptação das atividades ali para o paciente, o treino de AVDs, a questão de ergonomia. O foco funcional. Para a fisioterapia, a gente pensa em restaurar a amplitude, a força, a função articular, a parte funcional ali. Para a terapia ocupacional, já é restaurar a participação em papéis e ocupações. O que é significativo para o paciente? Então, qual que é a ocupação que ele exerce? Ele é pai de família, ele é o provedor, ele é professor, ele é empresário, ele é esportista, ele é um atleta. Fazer crochê para essa paciente é importante, tem um significado. Preparar a refeição da família para essa mulher é importante. Por quê? Porque ela é responsável pelo cuidado da família. Então, tudo isso a gente avalia dentro da terapia ocupacional e propõe atividades também que sejam significativas. Então, de repente, preparar um lanche. Débora, preparar um lanche está dentro da terapia da mão? Está, depois que ela passou por algum protocolo específico. E na fase final, ela vai preparar o lanche dela, ou ela vai fazer um treino de atividade de vida diária, por exemplo, abotoar o sutiã, tirar a roupa, colocar a roupa. Mas paciente ortopédico precisa disso, Débora?
paciente ortopédico precisa abotoar o botão da camisa, ele precisa Girar a amarrar o chave do carro. cadarço, girar a chave do carro, conseguir puxar o freio de mão. Então, a gente pergunta para o paciente quais são as suas dificuldades, apresenta para mim. Ou então, vai para casa, pensa o que você gostaria de fazer, que você não está fazendo e que você precisa fazer no seu dia a dia. Nossa, eu gostaria de, durante o meu banho, colocar o creme na minha mão, mas eu não consigo. Um caso de lesão de plexo braquial, por exemplo, o que que pode ser feito? Hoje tem alguns dispensers, ou a gente pode fazer também uma adaptação. O paciente chegou para mim, é um paciente que tem um tumor cerebral, passou por uma cirurgia, por radioterapia, por quimioterapia, ele falou: olha, tem uma plegia do lado esquerdo, eu quero pescar. Eu quero pescar e eu queria que você pensasse como que eu vou utilizar minha vara de pescar. Falei, meu Deus, nunca pesquei na vida, como é que vai ser isso? Falei, traz a sua vara de pesca para aqui para o consultório, que nós vamos pensar em alguma coisa juntos. E aí ele levou a vara, entendi como que era o processo, o que que é o molinete, e aí nós chegamos a um acordo que ele precisa ganhar algumas habilidades, melhorar algumas posturas, ganhar alguns movimentos, melhorar a força muscular. E aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o molinete de lado. Então, o lado que ele precisava rodar o molinete vai ser passado para o outro lado para ele poder conseguir manusear e assim ele realizar a pescaria dele. Então, a gente tem um olhar para readaptação. Como que a gente pode permitir que o paciente realize alguma atividade que seja significativa para ele? Através de adaptação, através de ortetização, através de treino de habilidades específicas. O nosso conselho é o sistema COFITO-CREFITOS, né? Nós somos regidos pelo CREFITO 19, que é o CREFITO do estado de Goiás. E aí a gente vai para sinergia e colaboração. O trabalho interprofissional na reabilitação do membro superior. Então, é hora que a gente fala da equipe multiprofissional, né? Da importância da gente trabalhar juntos. Então, sempre estará o paciente, deu uma desconfigurada no seu computador. Ah, é O provável. paciente, ele é o centro da reabilitação, o fisioterapeuta em cooperação com o cirurgião da mão, com o terapeuta ocupacional, com o enfermeiro, com o psicólogo. Débora, com o enfermeiro, como assim? A gente tem um trabalho muito próximo com o cirurgião de mão, com o cirurgião de ombro e cotovelo, também com o cirurgião de pé. E eles pedem para a gente estar com eles no ambulatório. Então, o ambulatório geralmente acontece o curativo, e sempre tem um enfermeiro que responde pelo curativo. Então, esse enfermeiro, ele faz as orientações primárias a respeito do curativo, o que que pode ser usado, o que que não pode ser usado, orienta sobre alguma troca de curativo em casa, se o médico permitir. A maioria não permite a troca de curativo, ele é só realizado no ambulatório. Isso é um sistema que vem do CRER, que era muito bem sucedido nos ambulatórios, né, de cirurgias. O paciente passava com a equipe multi, então sempre tinha um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, um enfermeiro e o cirurgião de mão. Se fosse necessário, a gente encaminhava para o psicólogo quando tem algumas alterações emocionais decorrentes do procedimento cirúrgico, e para o serviço social. E no consultório particular sempre está ou eu ou a Bruna e a enfermeira e o médico. E a gente sempre discute condutas, faz as orientações primárias sobre exercícios de deslizamento tendinoso, sobre movimentação, sobre a mobilização correta, a diminuição do edema, como que esse paciente deve posicionar esse braço, se é na tipóia, se é acima do nível do coração, o que que ele pode fazer em casa, o que que ele não deve fazer em casa. Os riscos, né? As enfermeiras sempre falam dos riscos de infecção. Então, ó, ficar passeando na rua no sol quente, evite isso. Por quê? Porque pode ter aumento de transpiração e assim acabar Risco de contaminando a contaminação. ferida operatória. Então, a gente sempre tenta uma comunicação efetiva e assertiva entre a equipe e o paciente.
compartilha sempre os mesmos objetivos, respeita as competências profissionais de cada um da equipe. Os protocolos, eles são conjuntos, então o médico ele sempre vai falar o que que ele fez, o que que ele espera, o que que ele encontrou na cirurgia. Ah, um ligamento, ele não estava totalmente rompido, ele estava parcialmente rompido, então o ligamento do polegar estava totalmente rompido, então esse paciente Ou vai era ficar muito fragilizado? vai ficar muito tempo na órtese, ou essa órtese ela deve vir até a interfalangiana, ou ela pode deixar a interfalangiana livre, né, na região do polegar. Foi uma fratura que foi fixada com placa, essa placa ela permite movimentação precoce, ou é uma fixação com fios de Kirchner, com fios percutâneos, que deve-se evitar a movimentação da articulação, mas você pode movimentar as articulações adjacentes, as lesões de tendões, conforme eu falei, qual foi o tipo de sutura, se foi uma sutura com 6 passadas, que a gente chama de Kessler modificado, ou se foi uma sutura com fio mais grosso, com 8 passadas, se tem um risco maior de formação de fibrose, como que a gente pode trabalhar essa fibrose. Então, a gente sempre está em contato e eu acho que vale muito a pena esse contato entre a equipe para que o paciente seja beneficiado. Então, a gente está sempre trabalhando em equipe em prol do paciente e na reabilitação do paciente. Então, agora a gente vai para os casos clínicos e cenários práticos. Quando acionar cada profissional? Então, caso 1, uma fratura de rádio distal, pós-operatório de 6 semanas. A fisioterapia vai mobilizar a articulação de forma progressiva, vai trabalhar com a eletroterapia para alívio de dor, vai trabalhar também a questão do edema com ultrassom, mesmo com enfaixamento, e vai trabalhar fortalecimento de punhos e dedos. Enquanto a terapia ocupacional, ela vai trabalhar na confecção de hortas de mobilização, de acordo com o que foi a fratura, de acordo com o que a gente precisa imobilizar, vai trabalhar o treino de escrita e atividades bimanuais, e vai trabalhar esse paciente para que ele retorne às atividades de vida diária, que muitos já chegam falando que é a queixa principal de não conseguir fazer determinada atividade. E além da confecção de órtese, de imobilização, a gente também pode avaliar se o paciente ele pode ou não pode, deve ou não deve utilizar uma órtese dinâmica para ganho de movimentação mais rápida, se tem indicação de alguma órtese só para dormir, para evitar a posição extremada, cuidamos da cicatriz também, com as massagens cicatriciais, diminuição de aderências, orientações do que pode ser feito, do que não pode ser feito em domicílio. A gente trabalha muito com a psicoeducação do nosso paciente. Então, o paciente vai todos os dias com vocês na terapia? Não, ele não vai. Mesmo porque a gente não tem agenda para poder absorver toda essa demanda. Então, ele vai com a gente de 2 a 3 vezes na semana, a depender do caso, e a gente orienta aos exercícios que devem ser realizados em casa. Então, ele vai com a cartilhazinha para casa, falando: ó, você pode realizar tal e tal exercício, ou tal e tal atividade, atividade com massa, atividade com grão, atividade com prendedor. Tantas repetições durante 2 vezes ao dia, e ele tem que dar um feedback para a gente, e a gente vai monitorando esse paciente. E a gente também verifica se o paciente entendeu as orientações, porque muitas vezes são pacientes simples, que não têm tanto conhecimento, então a gente tenta falar de forma mais clara possível e orientar da forma mais clara possível. E muitas vezes, mesmo o paciente recebendo a informação de uma forma clara, ele fica com dúvidas. Nós tivemos um paciente que ele tinha feito uma infiltração, era um dedo em gatilho, e a gente só queria que esse paciente trabalhasse um pouco a sensibilidade do dedo, que era a queixa daquele momento. Então, o que foi orientado pela Débora? Que ele passasse uma buchinha de leve no dedo. No dia seguinte, quando ele chegou para terapia, ele falou: doutora Bruna, você percebeu que meu dedo tá mais limpo? Aí eu fiquei abismada, sem entender o que estava acontecendo, porque o dedo não estava sujo anteriormente. Aí ele foi e falou: não, é porque a doutora Débora pediu para eu passar a bucha. Aí eu entendi que ele não tinha entendido o processo puramente, que era de dessensibilização, de melhorar a sensibilidade ali. Ele entendeu que era para lavar a mão. Então, a gente também tem esse cuidado de ver se o paciente entendeu ou não as nossas orientações.
caso 2, síndrome do túnel do carpo, um pós-operatório. Então, os pós-operatórios de túnel do carpo variam de acordo com a experiência do médico e o protocolo que ele gosta que seja praticado. Então, na fisioterapia são realizadas mobilizações neurais, a eletroestimulação, a dessensibilização e, posteriormente, o fortalecimento. Na terapia ocupacional, a gente também trabalha com protocolo de reeducação sensorial, faz adaptação dos utensílios domésticos se for necessário, faz uma análise ergonômica. Tem paciente que usa órtese, tem paciente que não usa órtese, tem paciente que já sai do centro cirúrgico sem órtese, outros já preconizam o uso da órtese nos primeiros 15 dias para proteção. Então, os protocolos eles sempre vão ser divididos em fase inicial, que é a fase de proteção dos tecidos, seja tendão, osso, pele, ligamento, e ele vai variar entre 1 e 3 semanas, 4 semanas. Depois, entre a fase de retorno funcional, onde acontece o ganho de mobilidade, o treino das funções, e, por fim, a fase de retorno ao trabalho, onde entra o fortalecimento e as adaptações, seja de posto de trabalho, seja de atividades de vida diária, de atividades que sejam significativas para o paciente. E ele sempre mantém os retornos com a equipe médica. Então, ele passa com a gente e retorna com o médico. Sempre na primeira semana, na segunda semana para retirada de pontos, depois ele volta com 30 dias e geralmente o protocolo finda com 2 meses, 2 meses e meio no máximo, para a síndrome do túnel do carpo. O caso 3 é um caso de artrite reumatoide com desvio ulnar dos dedos, então é uma mão que já perdeu parte da função, então os dedos eles estão desviados de forma ulnar. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro da terapia ocupacional é confeccionar uma órtese de posicionamento para metacarpofalangiana. Ela é uma órtesezinha curta que traciona os dedos para poder promover o alinhamento deles. Ele não fica nem tracionado demais para radial e contém o desvio mediano. Então, ele fica posicionado. E isso promove um equilíbrio da musculatura intrínseca da mão. Então, o paciente consegue usar a mão de forma funcional e com menos dor. Então, a gente também orienta em relação às medidas de proteção articular, evitar pegar sacolinhas na mão, carregar sacolinhas na mão, pegar panela só com a mão, carregar a bolsa na mão. Então, usar sempre as articulações maiores. Conservar a energia, por exemplo, se é uma pessoa que cuida da rotina da casa, da limpeza da casa, então agrupar por atividades, então no momento vai organizar a cozinha, lavar as louças, secar as louças, vai depois varrer a casa por etapas, se puder ter auxílio de adaptador para poder abrir potes, para poder calçar sapato, porque aí não força tanto os dedos, para abotoar a roupa também facilita. Se tiver a ajuda de um aspirador de pó, nunca torcer pano, porque o movimento de torção é o que gera maior estresse para as articulações da mão e do punho também, e fadiga as musculaturas menores, que são as musculaturas intrínsecas. E sempre orientamos também o retorno com a equipe médica para avaliação de medicação, se a medicação está adequada, o uso de algum corticoide para alívio da dor, para cessar o processo inflamatório. Dentro da fisioterapia também realiza-se mobilizações articulares suaves, indica-se o uso da hidroterapia e o fortalecimento da musculatura intrínseca de forma balanceada. E cada paciente é único, então a gente avalia o quadro, a forma como ele está chegando, o que foi realizado pelo médico e vê as possibilidades dentro do que nós temos de técnicas para serem utilizadas com cada paciente. Eu gosto sempre de ilustrar o caso de pacientes com lesão de plexo braquial. Ele precisa muito da eletroestimulação, então ele vai passar junto com a fisioterapia para uma avaliação profunda da dor, para tratamento da dor, para eletroestimulação, e ele vai passar comigo para a realização de adaptação, para a realização de troca de lateralidade, para a realização
de, de adequação de posto de trabalho, de mecanismos de compensação. E é um trabalho conjunto, sempre em diálogo, sempre com muita conversa, com muita troca, baseado em evidência científica. Nada a gente faz no achismo, nenhum desenho de órtese, a gente sempre respeita a anatomia do paciente, a biomecânica das articulações, né? E também a física. Então, se eu preciso de uma alavanca, onde que eu tenho que colocar a tração, onde que eu tenho que o meu braço de contato, ele tem que ser um pouco maior. Se eu fizer uma órtese curta para poder de repente ganhar a flexão da metacarpofalangiana e das interfalangianas, se eu fizer uma órtese curta, ela vai começar a sair do braço do paciente. Então a gente faz todo um levantamento, faz todo um estudo com base nas necessidades e apresentamos a nossa proposta de trabalho. E a gente já está caminhando para o fim. A mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês é que a terapia da mão não é uma profissão. Eu, Débora, não sou terapeuta da mão. A Bruna não é Não, é terapeuta da mão. terapeuta. Ela é fisioterapeuta e eu sou terapeuta ocupacional. Ela é uma especialização. Ainda não podemos nos intitular especialistas, então, por conta da especialidade que não é reconhecida pelo COFITO. Então, é uma área de atuação dentro da fisioterapia, dentro da terapia ocupacional. Nós somos especializadas na reabilitação da mão e do membro superior. É, A fisioterapia e a terapia ocupacional têm olhares complementares. A fisioterapia foca na função física e a TO na participação ocupacional. A sinergia entre os dois profissionais gera resultados superiores ao trabalho isolado de qualquer um deles. Conhecer os limites da própria atuação e valorizar a atuação do colega é um princípio ético e técnico da reabilitação inter ou multiprofissional. E nós podemos dizer que é um trabalho que valeu super a pena, esse trabalho conjunto entre a fisioterapia e a terapia ocupacional, porque cada um, dentro da sua especificidade, do seu conhecimento, trabalha dentro de uma ação comum, que é a reabilitação do paciente. Que é a reinserção nas atividades de vida diária, que é o retorno ao trabalho, que é devolver o significado da vida. Então, a mão, ela é o instrumento mais perfeito que o homem possui. Reabilitá-la é devolver ao paciente a possibilidade de agir no mundo. Então, para mim, a mão posiciona o ser humano no mundo, né? Porque é através da mão que ele realiza suas atividades, a sua comunicação, ele sente o mundo. E queria deixar aqui o nosso muito obrigado, dizer que estamos abertos a dúvidas, a discussões e que agradecer o convite da professora Larissa e do professor Leonardo. Foi um prazer estar com vocês hoje. Agradeço imensamente poder falar daquilo que a gente gosta, né? E que a gente trabalha e que a gente tem gosto de fazer. Aí, aqui Agora a foi. imagem é do computador e o som é do celular. Mas eu agradeço a vocês pela palestra de hoje. Me esclareceu algumas questões em relação à terapia ocupacional, que eu tinha algumas dúvidas também. E achei muito interessante. E essa parceria, né, ajudando aí na reabilitação, na readaptação, na recuperação do paciente, é como se uma profissão suprisse o que falta na outra. Então, isso que se complementam Exatamente. mesmo. Então, parabéns aí pela palestra. E é isso, né? Podemos encerrar. Se vocês quiserem se despedir, né? Falar alguma coisa aí para os alunos ou abrir para perguntas.